Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês agora, nesse momento. Você está ligado conosco, você ligou agora, você está sintonizado conosco através desse meio de comunicação. Então, aí mesmo onde você está, receba a paz. Jesus disse assim: a minha paz vos dou. Receba essa paz aí agora. É isso mesmo. É com você mesmo que eu estou falando. Receba a paz que o Senhor Jesus promete àqueles que o amam, aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra, aqueles que manifestam a fé simples, mas pura, a fé sincera. Receba esta bênção aí agora, receba a paz, minha amiga e meu amigo, para você poder entender a palavra dele, para você poder compreender a voz dele. Porque para os que temem a Deus, há uma promessa gloriosa, maravilhosa de Deus. Promessa de Deus, não é do homem, é de Deus, não é da igreja, é de Deus, não é da filosofia humana, é do próprio Deus, saiu da boca de Deus. Olha só a promessa de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que ouvem a sua voz e obedecem, ouvem a sua palavra, leem a sua palavra e a praticam. Olha só o que Deus tem reservado para aqueles que assim procedem. Presta atenção. Olha só, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, referindo-se aos que o temem, aos que têm memória do seu nome, aos que vivem de acordo com a sua palavra. Eles serão meus, Deus falando, o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, serão para mim joias. Serão para mim joias. Joia é uma coisa que é usada pelas pessoas, que servem para enfeitá-las. Deus, ele se enfeita daqueles que o temem. Ele se veste daqueles que o amam de verdade, daqueles que ouvem e obedecem a sua voz, a sua palavra. Eles serão para mim joias, joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, diz o Senhor dos Exércitos. E então
voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa diferença tem que ser palpável, visível, tocável aqui na Terra, para que o mundo saiba que Deus existe e que se torna abençoador daqueles que o servem, daqueles que o temem, daqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Tem que haver uma diferença entre aqueles que creem no Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que não o servem. Tem que haver essa diferença. Tem que haver essa diferença, e digo mais, tem que haver essa diferença brutal, porque Deus é grande e Ele não faz coisas pequenas. Porque Deus é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. Então, a diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem tem que ser brutal, visível, palpável por todas as pessoas, por todo o mundo, por todos os povos. Essa é a fé que faz a gente tomar posse da paz, a paz de Deus. Essa é a fé que faz a gente tomar posse de uma vida com abundância, conforme Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esta é a fé para aqueles que obedecem à palavra de Deus, não que sabem apenas da palavra de Deus, têm conhecimento dela, não, mas que também a praticam acima de tudo. Porque de nada adianta a pessoa saber da verdade e viver na mentira. De nada adianta a pessoa ter conhecimento do Deus vivo, mas continuar adorando os deuses de pau, de pedra e de metal. De nada adianta a pessoa conhecer a Bíblia e não obedecê-la, e não segui-la, e não fazer dela uma prática diária, constante. De nada adianta você ser um crente apenas quando está dentro de uma igreja ou numa religião. Para Deus, o que vale é aquele que o serve. E servir a Deus é obedecer a sua palavra. Por isso ele é chamado de Senhor dos Exércitos. O Senhor é servido pelos seus servos. Só quem é servo do Senhor o serve. Quem não é servo, não o serve. Portanto, é bastardo, é imprestável, não é servo de Deus. Então, a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem tem que acontecer na vida dos que creem e servem a Deus de verdade, temem o seu nome, vivem de acordo com a sua regra, a sua palavra, a sua disciplina, a sua ordem, o seu reino. O reino de Deus é reino de disciplina, de ordem, de justiça, de verdade, de integridade, de santidade. Então, como que uma pessoa que não vive aquilo que diz que crê pode ter uma vida diferenciada se, na prática, ela dá a mínima para o que ela sabe da parte de Deus? Então, amiga e amigo, eu não sei qual é a sua situação, o seu problema. Essa promessa aí é para os que temem a Deus, para aqueles que se lembram, têm memória do seu nome, para aqueles que vivem aquilo que creem nas Sagradas Escrituras. Do contrário, não tem como a pessoa cobrar do seu Senhor
aquilo que ele tem prometido. Não tem como. Mas aqueles que servem a Deus na integridade, no temor, no respeito, na consideração, daqueles que fazem do Senhor o primeiro em suas vidas, o primeiro, então também Deus os considera o primeiro na vida dele. É isso que ele fala assim: poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, a seu filho que o serve. Porque se o filho não serve ao pai, se o filho é desobediente, é rebelde, é óbvio que o pai não vai lhe dar tudo o que ele quer, ou precisa, ou necessita. Não, porque o pai não é louco. Mas quando o filho é obediente, é humilde, acata a palavra do pai, o conselho do pai, obedece a palavra do pai, então esse filho, para Deus, é poupado no dia da tribulação, da angústia, do sofrimento e da dor. Então, essa diferença, minha amiga, tem que acontecer com você, que tem crido no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que tem crido na palavra de Deus. Você que tem dito, eu tenho o Espírito Santo. Tem que haver essa diferença na sua vida. Tem que haver. Se não há essa diferença, é porque você não tem servido a Deus de verdade. Você tem fingido servi-lo. E aí, obviamente, você não pode querer usufruir os benefícios daqueles que o servem. Então, nós vamos ver no testemunho que vamos colocar agora a diferença daqueles que conheciam a Deus, ou de um rapaz ou de um senhor que conhecia a Deus, mas virou-lhe as costas para viver de acordo com a sua vontade, sua própria vontade. Vamos ver o que aconteceu com ele. E o que aconteceu com aquele que veio a ser seu filho e ouviu a voz de Deus e temeu ao Senhor e obedeceu a sua palavra. Você vai chegar a essas conclusões, a conclusão de que isso que Deus prometeu, a diferença entre o que o serve e o que não serve, no testemunho que temos, que vamos passar agora. Vamos, então, assisti-lo. Eu sou o Rodrigo César, sou natural do estado de Minas Gerais. Eu nasci numa família que era de uma igreja tradicional, igreja evangélica tradicional. Meu pai e minha mãe eram dessa igreja e nós vivíamos uma vida boa, não faltava absolutamente nada, uma família unida até então. Mas houve um momento que tudo isso mudou. Meu pai, ele se afastou da igreja, saiu, e aí vieram uma sequência de perdas, financeiras. Ele tinha um bom emprego, um bom trabalho, saiu desse trabalho, começou a fazer investimentos errados que levaram ele a estaca zero. A gente foi vendo a cada dia ele perdendo, mas o fundo de poço foi quando, na época eu tinha 9 para 10 anos de idade, o meu pai deixou a nossa família. Nós éramos 4 irmãos, eu mais velho, e ele trocou a nossa família por outra família. Ele nos abandonou. A minha mãe, com 4 filhos pequenos para criar, para cuidar, nós começamos a passar muita necessidade, muita dificuldade. Naquele momento nós conhecemos a miséria. A nossa casa era um mês com água, 3 meses sem água. 1 mês com luz, 3 meses sem luz. Aquela dificuldade, alimento era muito difícil, uma vida muito difícil. Por conta desse abandono, nasceu um trauma, Porque eu, particularmente, por ser o único homem da família, eu era muito próximo do meu pai. Eu tinha meu pai como um exemplo, Da noite para o dia, é como se o céu desabasse,
Ele deixou de ser aquele super-herói que eu me espelhava e se tornou um vilão. E aí eu comecei a ficar revoltado com a vida e aquela falta que o meu pai fazia, eu comecei a tentar preencher com outras coisas. Tanto que, com 10 anos de idade, pela primeira vez eu experimentei a bebida. Por conta dessa família que ele nos trocou, que ele trocou a fé que ele vivia, ele acabou se matando. Houve um dia que nós recebemos uma ligação, a minha irmã recebeu uma ligação e a pessoa disse assim: olha, vem aqui porque o seu pai fez uma besteira. Mas não disse o que tinha acontecido. Quando nós chegamos na casa onde ele vivia com essa família, nós nos deparamos com a pior cena que eu já vi na minha vida. O corpo do meu pai pendurado numa corda. A minha mãe, ela conheceu a Igreja Universal através do convite de uma vizinha. Ali ela começou a ir na igreja. E esse trauma que eu já tinha por conta do meu pai, imagina, o trauma do abandono do meu pai, se juntou com o ódio que eu tinha da Igreja Universal devido a tantas fake news. E a prisão do bispo e a minha mãe na igreja do bispo que estava preso. Então, além dos meus problemas, eu comecei a perseguir muito a minha mãe por conta da igreja, sem conhecer a igreja. Me lembro que quantas vezes ela pegava uma garrafa com água e colocava ali em cima da televisão, e os pastores oravam, eu ficava observando aquilo ali. Quando terminava, ela pegava aquela água e me oferecia. Eu dizia para ela assim: eu não quero essa água nojenta, tira isso da minha frente. E o interessante é que eu não sabia nada com respeito à igreja. Eu via envelope do dízimo, eu via envelope escrito Fogueira Santa, e eu não sabia nada que era aquilo, minha foto dentro daqueles envelopes, e na verdade era ela já usando a fé. E ao mesmo tempo que eu tinha esse ódio, essa raiva com respeito à igreja, e perseguia ela por conta da igreja, eu via também uma mudança no comportamento da minha mãe. E a minha mãe indo na igreja, um tempo eu lembro que uma madrugada a gente dormindo, de uma hora para outra a gente escutou um barulho como se algo tivesse explodido dentro de casa. Quando nós chegamos na cozinha, o armário caiu no chão. E estava ela rindo daquela situação. Eu falei: mãe, a senhora está doida, está maluca? O armário caiu, a senhora está rindo. E ela me disse assim: meu filho, você não lembra que a gente não tinha nem comida para comer? Caiu porque está cheio. Porque Deus foi honrando a fidelidade dela, foi abençoando. Pouco a pouco, aquele ódio que eu tinha, aquela revolta que eu tinha, foi mudando. E a transformação dela foi o que provocou a minha transformação, provocou a minha mudança. Há muito tempo que ela já não me convidava para ir para a igreja. Mas teve um carnaval que eu estava me preparando para sair, e ela disse assim: meu filho, não vai não, vamos comigo para a igreja. Muito tempo que ela não me chamava. Falei: não, eu vou sair. Eu fui. E naquela festa de carnaval a gente se envolveu numa confusão, numa briga, e a gente quase morreu naquela confusão. E eu me lembro que no meio daquela confusão toda, a única coisa que eu me lembrava era da minha mãe falando comigo: meu filho, vamos na igreja comigo. E veio aquele pensamento, aquela voz que me disse assim: se você estivesse na igreja, você não estaria nessa situação. Era uma terça-feira, lembro como hoje, no ano de 1999, e naquela terça-feira minha mãe não tinha ido na igreja. Ela nem sabia, nem fazia ideia que eu tinha ido na igreja. E uma coisa que me chamou muita atenção é que na porta da igreja tinha um obreiro, e quando eu cheguei, esse obreiro me deu um abraço e disse assim: seja bem-vindo. Coisa que lá fora era uma coisa incomum, a gente estava acostumado a ser
desprezado, maltratado, e aquele obreiro me recebeu com um abraço. E quando o pastor subiu no altar e começou a falar, a pregar, a orar, foi como se o próprio Deus estivesse assim, me limpando completamente. Aquele peso, aquele trauma, aquele vazio que eu carregava, saiu de dentro de mim. Mas naquele primeiro dia que eu coloquei os pés na igreja, eu demorei para vir, mas não demorei para me entregar. Um mês depois que eu estava na igreja, tomei a decisão de me batizar nas águas, me entreguei. Porém, quando se falava do Espírito Santo, eu buscava, queria receber o Espírito Santo. Eu lembro das palavras do meu primeiro pastor dizendo assim: se você não tiver o Espírito Santo, você não vai permanecer na presença de Deus. Eu comecei a buscar. O pastor começou aquela vigília com uma busca. E por volta de 1h da manhã eu estava diante do altar. Lembro perfeitamente o lugar que eu estava ali diante do altar. Eu me derramava, eu dizia: meu Deus, eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero o Teu Espírito. E naquela madrugada o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida. Naquele momento foi como se aquele vazio, aquela falta que eu tinha do meu pai, aquela ausência, né? O Espírito Santo supriu aquela lacuna que existia, porque quando meu pai nos deixou, ele deixou também um vazio dentro da gente. O Espírito Santo nos preencheu. Se cumpriu aquela palavra que Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Naquele dia eu deixei de ser órfão, mas o Espírito Santo preencheu de uma forma que eu acredito que se o meu pai voltasse, ele não seria capaz de fazer o que o Espírito Santo fez dentro de mim. Ele mudou completamente, mudou a minha visão, saiu os traumas, saiu os complexos, saiu aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia. Eu me tornei uma nova criatura a partir daquele dia em que o Espírito de Deus, ele veio sobre a minha vida. Todo mundo que eu encontrava, eu queria falar de Jesus, eu queria dividir aquilo que estava dentro de mim. E nasceu o desejo de servir a Deus, de transmitir, de levar para as pessoas aquilo que eu havia recebido. Depois de alguns anos, conheci a minha esposa, nos casamos e fizemos a obra de Deus em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Foi quando o Espírito Santo nos chamou para fazer a obra de Deus na África, que sempre foi o meu sonho, né? O que nos sustentou, o que me sustentou, o que tem me sustentado é o Espírito Santo. E nós estamos prontos para o que der e vier. Venha o que vier, nós estamos prontos, porque essa força que Ele nos deu nos sustentou até aqui e vai nos sustentar até o fim. O que aprendemos na Escola da Fé Inteligente? Eu passei a enxergar Deus com outros olhos, eu passei a enxergar as coisas, as pessoas diferente. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Ensinamentos da Palavra de Deus que mudam sua vida, comportamento e atitudes. Deus está procurando gente que adore a Ele com inteligência. É inteligente. Inteligência é: eu ouço, eu entendo a palavra, eu raciocino, eu entendo que há a parte de Deus e há a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Então eu vou obedecer, vou sacrificar e etc. Então Deus se agrada das pessoas que pensam. Nos leva ao encontro com aquilo que é mais precioso. O mais importante é o que habita dentro de mim, é o Espírito de Deus. Não tem preço, não tem dinheiro que compre isso. Ele é o ar que eu respiro, o Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida.
A Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Pois é, você verifica que uma vida foi perdida. O pai do Rodrigo se matou. Ele era um crente. Ele cria na palavra de Deus. Mas ele, mesmo crendo em Deus, mesmo crendo na palavra de Deus, ele deixou tudo isso para trás e se envolveu com o pecado. Ele se envolveu com o pecado, ele serviu ao pecado, deixou a sua família e arranjou outra família. Ele foi desleal, infiel para com Deus. Então Deus, o que pôde fazer por ele? Nada. Se você quer me deixar, você quer me trocar por outra coisa errada, então eu não posso fazer nada por você. E ele seguiu a sua vida e o final dele foi trágico, vergonhoso, humilhante. Mas a misericórdia de Deus alcançou a família dele. Não alcançou o pai, porque se matou. Mas os seus filhos, especialmente o mais velho e a sua mãe, foram alcançados e hoje servem a Deus. E tentam compensar a perda do pai, ganhando outras pessoas para Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. Mas, você sabe, muitas pessoas, infelizmente, por não saberem, não conhecerem a Sagrada Escritura e acharem, porque o trabalho da igreja desenvolve, cresce, multiplica, mesmo diante de tantas fake news, mesmo diante de tantas falsas acusações, mesmo diante de tantas falácias, mentiras, enganos, a meu respeito, a respeito do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, ele cresce, o trabalho cresce. Mas as pessoas que não pensam, porque quando a pessoa não pensa, ela come com o pensamento dos outros. Ela come com a mão dos outros. Quando a pessoa não raciocina, ela não faz a escolha para ela. Ela deixa que os outros escolham para ela. Por isso que existe o fake news. Fake news é justamente isso. A mente de alguns ou de muitos, a mente cheias de engano, de mentira, de baboseiras, que procuram influenciar aqueles que são fracos de mente, aqueles que não pensam, aqueles que só têm agido pelo coração, aqueles que, infelizmente, comem com a mão dos outros. E aí o sofrimento vai se somando lá. E a pessoa acaba chegando no fundo do poço. Mas graças a Deus por isso. Deus aproveita o fundo do poço para ouvir os gritos que saem de lá. E essa professora inteligente também foi vítima de fake news. Era inteligente, formada, pós-graduada, uma mulher muito inteligente, mas ela não pensou, ela não raciocinou com a mente, ela raciocinou com o coração. Ela abraçou a ideia das fake news, das acusações, das falsidades e acabou sofrendo o que sofreu. A história dela é interessante. Vamos assisti-la, você vai chegar a essa conclusão. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Márcia, tenho 43 anos, sou formada em letras, pós-graduada em leitura e produção de texto. E eu tinha um preconceito muito grande em relação à Igreja Universal. A minha mãe ela já frequentava a igreja há mais de 8 anos
E eu tinha, assim, na época eu afrontava minha mãe, né? Toda notícia, qualquer matéria, qualquer artigo que saía na revista a respeito da igreja na época, eu levava para casa, eu afrontava a minha mãe e falava: mãe, que absurdo a senhora frequentar aquela igreja. Eu zombava do bispo, chamava ele de bispo e pedir mais cedo. E eu falava para minha mãe: mãe, a senhora vai de novo naquela igreja, né, do bispo, desse bispo. E eu achava que a minha mãe, ela ia à igreja porque ela era uma pessoa analfabeta, sem escolaridade, então eles tinham feito uma lavagem cerebral nela. Eu era uma pessoa muito vazia, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu tinha uma vontade muito grande de vencer, né? A gente tinha uma vida muito miserável, né? A gente passou muita dificuldade, assim, era uma família de 4 filhos, meu pai e minha mãe, então meu pai alcoólatra, irmãos drogados. Eu era muito dedicada, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Na escola, embora eu tenha estudado em escola pública, mas assim, sempre fui destaque, né? Eu era uma das melhores alunas, até cheguei a ser eleita a melhor aluna da escola. Entrei na universidade mesmo não tendo apoio, os meus pais não tendo condições de investir nos meus estudos. Eu fui com a cara e a coragem, batalhei, consegui bolsa, tudo isso com a força do meu braço. Então assim, eu era até uma pessoa esforçada, mas embora eu já tivesse uma certa escolaridade, eu fosse uma pessoa dedicada, esforçada, algumas áreas da minha vida não iam, né? Assim, profissionalmente eu não conseguia desenvolver, né, na minha profissão. Parecia que tinha uma coisa que amarrava, né? Assim, eu era uma pessoa extremamente carente, né? Então, assim, qualquer pessoa que me dava um pouquinho de atenção, eu já me envolvia sentimentalmente com aquela pessoa e depois eu acabava me decepcionando. Então, assim, a minha vida sentimental era uma vida bem, bem difícil. E nas religiões eu tentava buscar, porque eu sabia que eu precisava de uma ajuda espiritual, mas assim, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, né? Eu cheguei a frequentar o budismo, o espiritismo, também, né, a religião católica, tanto que eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo. Mas assim, eu falava, eu vou em qualquer lugar menos na Universal, né? Então, a Universal foi a última porta. E daí até na época a minha diretora, né, que eu trabalhava numa escola, ela é cristã, ela era evangélica de uma outra denominação. Eu creio que Deus usou ela, assim, né, para, né, falar para mim de uma maneira diferente, né? E ela falava: por que você não vai à igreja com a sua mãe? E eu falava assim: não, aquela igreja de ladrão, Deus me livre. E ela falava assim: não, mas por que você fala que é de ladrão? Eu falei: não, porque lá pede muito dinheiro, lá fala de dízimo, de oferta, eu acho isso um absurdo. Ela: não, mas o dízimo e a oferta não foi algo que a Igreja Universal instituiu, é bíblico. Inclusive na minha igreja também nós, né, pedimos, né, explicamos, orientamos a respeito disso. E daí ela me pegou a Bíblia, mostrou na Bíblia, ela contou o testemunho dela para mim, né? Então, assim, aquele dia eu já comecei a olhar, né, pro dízimo e para a oferta com outro olhar, né? Então eu cheguei de coração aberto, né? Eu queria realmente, né, não importava o que eu tivesse que fazer, né? Mas eu queria ser uma nova pessoa. A mudança começou de dentro para fora, né? Então, as minhas atitudes, até a minha maneira de se vestir, né? Eu gostava de usar roupas bem sensuais, assim. E não precisou ninguém chegar em mim e falar: olha, você não pode usar. Na igreja ninguém nunca me censurou, né? Mas assim, eu já não me via mais, né, daquela maneira. Aí até teve um dia que eu peguei, piquei tudo, joguei no lixo. Minha mãe falou: o que você está fazendo? Por que você não dá para alguém? Eu falei: não, mas isso não serve para mim, não serve para outra pessoa também, né? Então, assim, eu já tinha visto muitas coisas acontecendo na minha vida, mas assim, teve uma pregação que ficou marcada, assim, né? O pastor, ele falou a respeito de Zaqueu. E ele falou que toda aquela multidão que estava ali seguindo Jesus, eles queriam alguma bênção, eles queriam alguma coisa, né? Uma cura, algum milagre. E Zaqueu não, ele só queria conhecer Jesus, ele só queria ver Jesus.
E ele falou, tem pessoas aqui dentro da igreja que já conhecem as bênçãos, mas não conhecem Jesus. E eu falei, realmente, eu conheço as bênçãos, mas ainda não conheço o abençoador, que é Jesus. E daí eu comecei a focar no Espírito Santo. Aí eu levantava de madrugada, eu ia mais vezes à igreja, lia a Bíblia. Aí comecei assim, tudo aquilo que tinha algumas coisas ainda que eu precisava mudar. Falei, meu Deus, me mostra o que eu preciso fazer para mudar. E eu já fazia alguns trabalhos voluntários na igreja, né? Daí um dia eu fui para um desses trabalhos e acho que tinha chovido na época e foi cancelado. E daí estava um grupo de obreiros assim no mezanino ali buscando, né? Eu falei, já tô aqui mesmo, né? Não vai dar pra gente sair para fazer o trabalho de evangelização. Vamos subir ali para buscar. E ali a gente começou a buscar e ali eu recebi o Espírito Santo, né? E né, uma alegria, uma vontade de sair correndo, de falar de Jesus, assim, né? A maneira de olhar para as pessoas a partir daquele dia, já passei a olhar para as pessoas com outro olhar, né? E assim, a partir daquele momento eu vi que nada mais importava, né? Porque é muito bacana a gente ter uma família abençoada, porque hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho filhos que são uma bênção, conseguir, né, me formar, né, atuar na minha área profissional, tudo, mas assim, tudo isso passa, né? E assim, o principal é o espiritual, né? E é o Espírito Santo que nos dá força, que nos guia, que nos sustenta, é o que vai permitir que a gente consiga chegar até o fim dessa jornada, né? Para viver nesse mundo tão difícil que a gente vive. Desde quando eu nasci, eu já fui entregue aos encostos. Na idade de 20 anos, a mãe de santo entregou o terreiro para mim. Eu limpava os altares, eu cuidava com muito respeito mesmo. Tinha os dias certos de cuidar de cada um. E a minha vida assim, eu era triste, cheio de dor no corpo, parecia que eu tinha 100 anos. O meu casamento era muita briga e nós estávamos para separar. Um dia eu cansei, eu falei para ela, não dá mais, vamos separar. Aí ela me ligou na hora do almoço, falou assim, olha, tem uma colega que me chamou para ir numa igreja. Aí eu falei assim, tudo bem, você pode ir nessa igreja aí, mas deixa eu com meus orixá. E ela foi indo, e buscando por mim também. Aí eu falava, vamos, mas eu ia com as meninas entravam e eu ficava na porta. Mas nesse insistir, passou a hora da reunião da manhã, a principal. Aí veio aquela reunião depois da principal, aí não estava ouvindo direito, que a igreja era um pouquinho grande, eu fui mais para perto e fiquei. Aí estava naquela passagem que fala que os bruxos, os feiticeiros não herdarão o reino do céu, que esses espíritos que usam esses nomes, que na realidade são anjos caídos que caíram junto com Lúcifer. Eu falei, o quê? Todos esses anos eu estou servindo esses espíritos, achando que é de uma coisa e é outra. Aquilo me deu uma raiva muito grande deles. Eu peguei tudo que eu tinha em casa, porque eu já tinha tudo na minha casa. Eu dei fim em tudo, e comecei uma vida nova com o Senhor Jesus. Aí foi o grande dia. Eu me entreguei para Jesus. Eu falei assim, Jesus, me aceita. Eu lidei com tanto espírito. Eu quero o teu Espírito. Eu busquei muito fervor e eu recebi o Espírito Santo. Veio uma felicidade tão grande na minha alma, uma felicidade assim, que eu queria sair gritando para a rua. É muito grandioso isso. Acho que nem nós, não tem palavra no dicionário para definir essa grandeza de Deus. A importância do Espírito Santo é a riqueza maior que eu possa ter. Permita que o poder desta palavra abra o seu entendimento
e transforme toda a sua vida. Participe da Escola da Fé Inteligente, nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você verificou, conferiu que o senhor Laércio servia aos orixás e era dedicado. Ele era muito dedicado aos orixás. Até o dia em que ele ouviu das Sagradas Escrituras, o pastor falou, aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, capítulo 20, versículo 15, que diz lá que os bruxos, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Quando ele ouviu isso, caiu a ficha. Ele entendeu que ele estava já no caminho do inferno por conta de uma prática pagã. E ele imediatamente tomou uma decisão. Ele obedeceu a palavra de Deus. Ele desfez de tudo aquilo, desfez da sua religiosidade e abraçou a fé em Jesus, recebeu o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da vida, o Espírito de Deus, o Espírito da salvação, o Espírito da fé, o Espírito da felicidade. Hoje ele é um novo homem, uma nova criatura. Isso aconteceu com a Gisélia também, quando recebeu o Espírito Santo. Vamos assistir a história dela, que vale a pena, por favor. Meu nome é Gisélia Freitas, eu tenho 37 anos. Eu nasci num lar desestruturado, né? Eu não conheço meu pai e logo bem pequena minha mãe, ela veio embora para São Paulo. Então eu fui criada com os meus bisavós. Pelo fato da minha mãe ter vindo embora, eu acredito que eu tinha uns 5 anos de idade, de 5 a 6 anos. Então, dentro de mim, eu fiquei triste, eu me sentia vazia, me sentia abandonada. Eu achava que as pessoas só iam gostar de mim se acontecesse alguma coisa ruim comigo. Por diversas vezes, eu queria que um carro passasse por cima de mim, eu queria que algum acidente, alguma coisa muito ruim acontecesse, justamente para chamar a atenção de alguém, ou para, quem sabe, a minha mãe voltar, né? Esses eram os sentimentos que tinham dentro de mim. Só que eu era uma criança, além de depressiva, eu vivia muito doente. Então a minha família, ela tinha como refúgio me levar para a casa dos encostos, porque eu ficava mal, muito doente, e lá eles falavam que eu tinha que ficar lá, senão eu ia viver doente. Se caso eu não ficasse, com 15 anos de idade eu ia morrer. Então realmente tive muitas doenças, muitos complexos, só que eu frequentava por medo, porque quando eu não ia, eu ouvia vozes me chamando, eu via portas batendo, eu via vultos. Quando eu completei 15 anos, que eu vi que eu ainda estava viva, eu comecei aos poucos parar de ir para esse lugar. Eu comecei a beber, comecei para festas, para baladas. Eu usava, na minha época era lança-perfume, né? Não tinha outro tipo de drogas. Eu acredito que se tivesse, eu também teria usado. Então eu fazia tudo de errado. Em casa eu era muito respondona, enfrentava os meus avós, eu enfrentava os meus tios, aquelas pessoas que me acolheram, que cuidaram de mim, eu enfrentava, só faltava bater neles. Eu não tinha paciência, era extremamente nervosa. E sem contar que dentro de mim eu tinha muita tristeza, eu tinha muito vazio, eu era muito depressiva. Eu saía para as festas, para as baladas, aparentemente eu era o centro das atenções, né? Eu tinha muitos amigos, mas eu me sentia só. Próximo de completar 18 anos, a minha família já não aguentava mais. Então eles resolveram me entregar de volta para minha mãe. Então eu vim para São Paulo, e quando eu vim para São Paulo, eu vim para morar com a minha mãe e querer mudar de vida. Eu tinha decidido que eu não queria mais viver daquele jeito. Eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Eu já tinha um tempo nessa empresa
E como eu não dormia à noite, eu ia trabalhar, trabalhava com vendas, né, e não conseguia me concentrar. Tinha uma pessoa que trabalhava lá e ela conhecia a Igreja Universal, ela era da Igreja Universal. E ela começou a me fazer os convites, começou a me falar que Deus podia mudar aquela situação, né, que o que eu tinha era espiritual. E ninguém nunca tinha me falado isso, né, que era espiritual, que com Deus eu poderia resolver. E até um dia que eu aceitei o convite, eu não aguentava mais, então eu aceitei e fui com ela até a igreja. A primeira vez que eu vim na igreja com ela, eu já senti tudo diferente. Eu senti um alívio, eu não dormia por diversas noites, eu consegui dormir, eu tive não sei se era uma paz, uma tranquilidade dentro de mim. E então eu senti vontade de voltar outras vezes. E conforme eu fui voltando, aquele nervosismo, aos poucos ele foi saindo, aquela inquietação, aquelas vozes que eu ouvia, os pesadelos que eu tinha eu não tive mais. Então eu posso dizer que eu fui me libertando aos poucos, conforme eu fui me entregando, conforme eu fui participando. Então resolvi me batizar nas águas e enterrar de vez a velha criatura, né? E quando eu me batizei nas águas, eu levantei ali forte, né? Decidida, eu já sabia que era Deus que eu queria pro resto da minha vida, que era esse Deus, né? Porém, eu percebia que dentro de mim eu ainda tinha um vazio, né? Eu já buscava Deus, eu já tinha me entregado, me batizado, só que dentro de mim estava faltando algo, né? E nas reuniões eu ouvia falar sobre o Espírito Santo. Então eu comecei a me interessar por esse Espírito, eu queria saber o que era o Espírito Santo, o que ele poderia fazer. Então eu comecei a buscar de madrugada, eu comecei a fazer propósitos por ele, eu comecei a sacrificar mais a minha vida por ele, porque eu entendi que se o Espírito Santo estivesse dentro de mim, eu ia passar por qualquer problema, por qualquer situação, mas dentro de mim ia ter paz. Eu não tinha ainda essa paz, eu tinha alívios, eu tive libertações, mas a paz interior, a alegria mesmo, eu ainda não tinha. Então comecei a buscar Deus com todas as minhas forças. E foi quando um dia eu estava na minha casa e eu estava buscando, já tinha tempo. E eu falei para Deus que eu não aceitava mais viver sem Ele, que eu não queria mais viver sem Ele. Então eu me revoltei naquele momento, eu busquei Ele com todas as minhas forças e aí Ele veio sobre mim. Então a primeira coisa que veio dentro de mim foi a paz, foi a alegria, foi o amor, aquela necessidade que eu tinha de ser amada pelas pessoas, né, pelas circunstâncias, eu não tive mais, porque eu encontrei o amor de Deus, né? E quando o Espírito Santo entrou, além de eu ter esse amor, eu também quis dar esse amor, porque é algo tão maravilhoso que você quer sair distribuindo para todo mundo, você quer levar aquilo que você tem que não é mais momentâneo, sentir uma força que eu não sei explicar, não tem como explicar, porque é uma força que vem do próprio Deus, não é um sentimento, né? Não é uma emoção, é uma certeza que o próprio Deus, Ele está ali dentro de você e ali você se sente forte para qualquer coisa. Hoje, com o Espírito Santo, o rumo da minha vida mudou. Hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, sou casada, tenho a minha família, tenho filhos, tenho trabalho, eu tenho uma vida que se eu não tivesse Deus, eu não teria antes. Às vezes eu me paro pensando, se eu não tivesse encontrado a porta da Igreja Universal aberta, que rumo teria levado a minha vida, né? Talvez eu não estaria aqui, né? Porque a importância da porta da igreja estar aberta, dela te receber como ela te recebe, dela não te condenar, dela não olhar para você, para a sua aparência e te ajudar, é muito importante. Hoje eu participo de um projeto da Depressão Tem Cura. É um projeto da Igreja Universal, onde nós levamos a palavra de Deus para aquelas pessoas que acham que não tem mais jeito para ela, né? Eu sou muito, muito grata a Deus por tudo que Ele fez. Então, tudo que eu fizer hoje para Ele, o pouquinho que eu puder levar para as pessoas, nossa, é uma alegria. E assim, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem nada que pague o que Deus fez por mim. Então, tudo que eu ainda faço hoje é pouco. Repare que estas pessoas, a Gisélia, a Márcia Campos, o Rodrigo César, para a sociedade, inclusive para seus respectivos familiares, eles já não tinham mais valor. Mas para Deus, eles eram uma joia, como também você. Eu estou falando com você que agora está dizendo, bispo, olha, eu não tenho valor para ninguém, ninguém me valoriza, ninguém se importa comigo. Se eu morrer, ninguém vai dar conta.
Ninguém vai sentir falta. Meu amigo, como foi lido e explicado nas Escrituras Sagradas, Deus diz, naquele dia, esse dia é hoje, serão para mim joias. Joias é o que tem um extremo valor. Você tem um extremo valor para Deus. E eu quero desafiar a você agora a falar com Ele. É momento de oração. Nós vamos unir a fé com o Bispo Macedo e milhões de brasileiros em todo o Brasil e em todo o mundo. Se possível, prepare um copo com água, porque agora Deus vai se revelar para você aí onde você está. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Sim, Senhor Jesus. Somente o Senhor e mais ninguém pode socorrer agora esta pessoa que está aflita, desesperado, que já foi de um, de outro, de uma religião, de uma igreja, de um relacionamento, de um vício, de uma doença, de outra. Mas agora, como está escrito aqui na tua palavra, o Senhor disse, eles serão meus. Meu Pai, quem é teu não pode ser depressivo. Quem é teu não pode ser doente, viciado, miserável, agressivo, corrupto. Quem é teu tem vida, tem paz, tem saúde, tem prosperidade, tem família, tem caráter. Ainda que tenhamos problemas, mas com o Senhor a gente vence tudo. A gente vence o nosso próprio eu, a gente vence os problemas, a gente vence as críticas, as injustiças, a gente não se deixa contaminar pela corrupção, pela incredulidade, pela ingratidão, pelo materialismo dos outros, de uma sociedade desequilibrada, egoísta. Não, porque como o Senhor disse, eles serão para mim joias. Ah, meu Pai, esta pessoa tem sido desprezada. Essa mulher que chora pelo desprezo que sofre dentro da sua própria casa, pois o seu esposo, os seus filhos, os seus irmãos a desprezam. Esta pessoa está sendo desprezado no seu trabalho, tem sido humilhado, explorado, recebe um salário defraudado, carrega praticamente a loja, o trabalho, a empresa nas costas e ninguém reconhece o seu valor. Mas, meu Deus, agora, aí no hospital, em casa, no trabalho, aonde quer que esta pessoa esteja, agora, gemendo, sofrendo, pelos erros que cometeu, os que estão agora no presídio, os que estão pagando pelos crimes que cometeram, mas que se voltam para ti, se arrependem e pedem a ti o perdão, pedem a ti a transformação de suas vidas. Vem, Espírito Santo, agora, venha sobre todos que te invocam e arranca esse mal que faz essa pessoa se sentir desvalorizada, rejeitado, esquecido. Ele está desanimado, oprimido, mas agora a nossa voz penetra com o teu poder nos ouvidos, no corpo, no coração e arranca esse encosto da depressão, do vício, da doença, da rejeição. Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal, em o nome de Jesus,
Retire as mãos com violência e diga: saia! Respire profundo, meu amigo. E agradeça a Deus pelo livramento que chega a você agora. Meu Pai, obrigado porque ainda que este homem tenha sentido ou sinta na pele a dor da rejeição, ou de ter sido de muitos, mas agora ele entende que só tem valor, a vida só tem valor, só faz sentido se a gente for teu. E eu decido apresentar a vida dele a ti. Usa esta água como ponto de contato. Traga paz como sinal do perdão. Lava, limpa toda e qualquer acusação emocional, espiritual, psicológica. Dá para esta pessoa a força para te buscar. Sim, e a coragem para te obedecer. Porque as muralhas vão cair. Diga, as muralhas, os problemas impossíveis vão cair por terra. Em nome de Jesus. Amém. Beba. Participemos juntos. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Jericó vai cair. Jericó, a cidade mais antiga do mundo, foi condenada por Deus, pois a incredulidade, a ingratidão, a autossuficiência, a idolatria, o orgulho imperava nos corações dos habitantes desta cidade, que não quiseram se voltar para Deus. Jericó hoje representa os problemas antigos, tudo aquilo que impede você de glorificar a Deus, de servir a Deus. Por isso está aqui, Jericó vai cair. Domingo agora nós vamos iniciaremos um propósito para que este problema antigo, esse problema já de décadas, de anos, venha a ser resolvido. Problema mais antigo vai cair. Assim como as muralhas ruíram e caíram, assim também esse problema grave que você está enfrentando no âmbito familiar, profissional, sentimental, vícios, espiritual, a exemplo do que aconteceu na época de Josué. Acompanhe essa ilustração, por favor. Sacerdotes, um longo toque de trombetas, agora! Atenção, exército! Agora! Gritem com toda a força dos seus pulmões! O Senhor lhes entregou a cidade! O Senhor entregou a cidade de Jericó nas mãos de Josué e dos guerreiros. E Deus pediu que tudo que estava nesta cidade de valor fosse dedicado a Ele, como sinal de aliança, de fidelidade, de dependência de Deus, e não dos seus recursos, da sua capacidade. Esse é o propósito que iniciaremos neste domingo, dia 5, consagrando os primogênitos. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol, nós vamos consagrar com o óleo que o Bispo Macedo consagrou lá em Portugal. Semana passada, na reunião dos pastores, se iniciou a colheita das oliveiras e nós vamos, com este óleo, que já chegou aqui a São Paulo, consagrar todos os primogênitos neste domingo ao pôr do sol. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E então iniciaremos esse propósito de 7 dias, rodeando as muralhas, para que você no dia 12 já venha dar o seu testemunho, já venha estar apto para contar também a sua experiência. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.
guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.